Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. Se é que é possível, depois de tudo aquilo que a gente viu ontem à noite. Mais uma vez, o Vasco estragando o final de semana do seu torcedor. Se tem algo que eu fico contando os dias sempre, é para vir aqui fazer o Faísca tá On. Até porque eu gosto de falar de bola rolando, de tática, pegar a prancheta, trocar conhecimento com você, torcedor. Agora, nesse domingo, que é Dia das Mães, não terá prancheta, não terá tática, não terá absolutamente nada. O Faísca tá On hoje será uma grande reflexão de tudo aquilo que o Vasco vem vivendo nos últimos meses, nos últimos anos, e que, infelizmente, eu, na pessoa do Gian, não terei um Dia das Mães feliz. Eu entendo que eu não deveria misturar as coisas, que minha mãe não merece, que eu não possa ter e distribuir sorrisos no dia de hoje. Eu queria ser diferente. Infelizmente, eu sou assim. Nem a minha esposa, nem a minha mãe terão um Jean feliz nesse Dia das Mães. Mas essa reflexão eu quero trazer para você daqui a pouco. Porque antes disso, eu queria falar de um parceiro aqui do Faísca Tá Bom, que é o Jean Reversê. O Jean, que é corretor de imóveis aqui em Santa Catarina, tá vendo esse QR Code aí na tela? Passe esse QR Code no seu celular e chama o Jean para conversar. Você que está pensando em investimento, o litoral de Santa Catarina é fantástico para essa área. Barra Velha, Penha, Pissarras, Balneário Camboriú, Itapema, Praia Brava, enfim. O Jean tem possibilidades em todas essas cidades. Para você que é corretor, que tem parceiros aí em todo o Brasil, se você quer fazer uma parceria com o Jean, passa o QR Code, chama ele para conversar, que eu tenho certeza que ele vai ter algo de interessante para apresentar para você. Então, não perca essa oportunidade. O litoral de Santa Catarina cresce cada vez mais e hoje é o litoral que mais valoriza no Brasil. Galera, depois da vinheta eu volto. Um Jean meio ranzinza. Infelizmente, é assim. Depois que o Vasco, esse amor das nossas vidas, hoje não retribui mais nada. É quase que um relacionamento tóxico. Essa palavra que está tão corriqueira hoje na boca de todo mundo, é assim que eu me sinto, acompanhando e torcendo por esse clube. Depois da vinheta eu volto. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Vasco, que nos últimos anos, décadas, é um colecionador de vexames, ontem conseguiu escrever mais uma vez na sua história um vexame daqueles. Falar aqui rapidamente da partida, em que o Vasco começa num ritmo devagar, o Vitória também. Um jogo que não tinha grandes emoções, nenhuma das duas equipes conseguia se sobrepor à outra durante o primeiro tempo. O técnico Felipe fez algumas alterações no Vasco, a principal delas tirou o Juan Esforza, de não relacionado em vários jogos, sem jogar aí há um bom tempo, a titular da equipe do Vasco, fazendo uma dupla de volantes com o Paulinho. Lá na frente, aquela escalação de sempre que a gente já conhece do Vasco, com o Coutinho jogando centralizado, Rayan de um lado, Nuno do outro e o Verratti lá na frente. E o primeiro tempo meio que se encaminhava aí para ser um primeiro tempo sem gols. Até que aos 30 e poucos minutos, o Mateuzinho, esse bom meia da equipe do Vitória, acabou dando uma cotovelada no Paulinho. O Wilton Pereira Sampaio deu o cartão amarelo, foi advertido pelo VAR, veio olhar e deu o cartão vermelho. E ainda no primeiro tempo, a equipe do Vasco aí conseguiu fazer 1-0 através da maneira que o Vasco sabe jogar. O Vasco só faz gol se o Piton chegar na linha de fundo e acertar um cruzamento na cabeça do Verratti. Não sendo assim, é muito difícil que o Vasco consiga construir alguma coisa. No intervalo, o técnico Felipe saca o Paulinho, que já tinha cartão amarelo, e acaba colocando o Hugo Moura.
e é uma substituição que acabou não surtindo muito efeito, porque o Hugo Moura foi tirado de ser esse primeiro homem, porque o Sforza ocupava esse primeiro homem. E engraçado que vários jogadores do Vasco pegavam a bola e faziam com a mão que era para ter calma. O Vasco poderia perfeitamente apertar a equipe do Vitória, fazer o segundo, fazer o terceiro e resolver logo a parada. O técnico faz mais alterações. Infelizmente, o jogo já estava 1-1. Depois de uma falta lateral, a equipe do Vitória acabou empatando o jogo. E ele faz alterações, acaba sacando o Rayan, saca o Coutinho, saca o Sforza, acaba colocando aí o Tietê para jogar, coloca o Adson, que me deu a impressão que ontem entrou mancando, e coloca o Lloyd, que infelizmente entrou completamente desconectado com a realidade. Parece um jogador que não consegue entender o que está acontecendo dentro de campo e a responsabilidade que é jogar no Vasco da Gama. Ontem teve um momento que deu um toque para um lado, olhou para outro, daqui a pouco tentou um toque de letra, e num escanteio contra o Vasco, o Verratti quase foi lá e pegou o Lloyd pelo pescoço, porque realmente é um jogador que, desde aquela trágica live, que muita gente achou bonito aquele que ele fez na live, a gente já vem falando que não está conectado com a realidade. E agora a gente sabe que o Vasco tem pela frente o Lanús na próxima terça-feira. Deixando claro que isso que aconteceu ontem deu nojo daquilo que a gente viu. Porque a equipe do Vitória é uma equipe que vai brigar lá embaixo o campeonato todo. E você perder uma oportunidade dessa de ganhar na casa do adversário, de um adversário com inferioridade numérica, o Vasco nunca mais vai ter uma chance dessa. O Vasco, se vence ontem, terminaria em nono o Campeonato Brasileiro, depende aí dos resultados de hoje. E assim, perdendo, conseguiu entrar na zona do rebaixamento. E agora, como reverter isso? É sério que vai ficar tudo nas costas do Diniz para tentar tirar o Vasco desse momento caótico que o Vasco vive? E as pessoas que comandam o futebol do Vasco? Principalmente na figura do presidente Pedrinho, alguém que eu tenho um respeito gigantesco, alguém que eu vejo nele uma pessoa muito bem intencionada para trabalhar à frente desse clube. Mas será, Pedrinho, que as pessoas que você escolheu para caminhar com você ao seu lado são pessoas que estão te ajudando, Pedrinho? Ou são pessoas que infelizmente não estão agregando? Você tem a leitura perfeita desse cenário? Se é que o Vasco vai conseguir, de alguma maneira, melhorar com quem está lá dentro hoje? Olha, Pedrinho, não é fácil. Eu entendo que você ser presidente de um clube grande, igual é o Vasco, com 20 milhões de clientes, sofre pressão de tudo que é lado. Agora, Pedrinho, tenha certeza de uma coisa. Quando você assume e quando você tira essa empresa de pessoas desqualificadas, como era a 777, que era um descaso completo com o Vasco. Desculpa as pessoas que pensam diferente, mas eu tenho nojo dessa empresa. Eu tenho muito nojo de todos que comandaram o Vasco quando o Vasco era SAF, porque era nítido e claro que não tinha carinho nenhum pela instituição. Muito pelo contrário, era algo largado. E o Pedrinho tenta, de alguma maneira, retomar o Vasco para o vascaíno, e o torcedor, ele deseja a venda. Eu desejo a venda. Todo mundo deseja a venda. Só que enquanto não se consegue realizar essa venda, eu acredito que você quer vender, Pedrinho. Se tem torcedor que acredita que você não quer vender, eu respeito, e pode ser que daqui a 2, 3 semanas eu vou voltar atrás do meu comentário e vou falar assim: naquele domingo, Dia das Mães, eu errei. Eu achava que o Pedrinho queria vender, mas o Pedrinho realmente não quer vender o Vasco. Só que, Pedrinho, quem é que vai se interessar por um clube mais uma vez na segunda divisão se você não tiver uma postura arrojada? Você precisa fazer algo de diferente, você precisa comunicar mais, você precisa ter posições mais firmes. É isso que eu penso de você e que o torcedor está esperando, Pedrinho. Não deixe que a idolatria que você tinha dentro de campo e que a idolatria que você tinha até mesmo fora de campo, pela grande postura que você sempre teve, esteja abalada por algumas contratações, por algumas posturas ou principalmente pela falta de posicionamento. Se posiciona, Pedrinho. Se for preciso, demita quem você acha que não tem que demitir. Se for preciso,
tome posturas mais drásticas, porque o torcedor vascaíno ninguém aguenta mais. Já passou de todos os limites de tudo que uma torcida poderia aguentar. Não tem um só clube nesse país que estaria ainda com o torcedor apoiando que não fosse o vascaíno. Só que chega um momento que está virando uma doença. O Vasco hoje é uma doença no seu torcedor, não é mais uma alegria. Uma criança hoje não tem alegria de ser vascaíno. Quando um pai hoje dá para o seu filho uma camisa do Vasco, perdão da palavra se eu estou sendo forte, a impressão que dá para o pai é que ele está amaldiçoando o seu filho, que é uma cruz que ele vai ter que carregar para o resto da vida e que ele não vai ter prazer de torcer para o Vasco. E isso eu sinto na pele com os meus filhos e muitos torcedores do Vasco sentem na pele com os filhos também. Então hoje o Faísca Tá On é quase que um pedido de socorro para aquelas pessoas que podem fazer alguma coisa diferente para o Vasco, que o façam, porque ninguém aguenta mais ser motivo de chacota. Perder por Vitória com 10 homens em campo é inacreditável num time tão limitado como é essa equipe do Vitória. Era basicamente com um confronto direto hoje e o Vasco perdeu a oportunidade. E olha, eu vou falar mais aqui. Terça-feira, esse jogo na Argentina, dá uma olhada quem pode e quem não pode, quem tá bem e quem não tá, e talvez dá até uma segurada, porque torcedor, o que importa para nós realmente é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A Sul-Americana é um sonho de verão. O Fernando Diniz vai para a Argentina na terça-feira. Se levar o que tem de melhor para lá e ganhar, ok, mas se não ganhar, a gente precisa treinar quarta e quinta, porque sexta não dá para treinar, porque sábado tem um jogo com o Fortaleza. Então, pelo amor de Deus, as pessoas que comandam esse futebol do Vasco que tem esse entendimento também, porque toda hora alguém é sacado do time porque não está aguentando o ritmo. E que esse ritmo possa ser algo diferente na mão do Fernando Diniz, porque realmente aquilo que o torcedor do Vasco está fazendo com o seu torcedor não se faz. Eu volto a bater nessa tecla, eu nem gosto muito de usar esses clichês que hoje são usados, mas infelizmente eu não vejo outra palavra. O relacionamento que o Vasco tem hoje com o seu torcedor é um relacionamento tóxico, não é algo legal. Assistir o Vasco não é um prazer legal em família. Assistir o Vasco é sofrimento, é dor, é raiva, é angústia. Ninguém aguenta mais isso. Isso aí não pode ser um programa legal para uma família. Hoje é Dia das Mães, um dia que eu vou almoçar com a minha esposa e à tarde vou tomar café com a minha mãe. Porque desde que meu pai faleceu há 10 anos, a minha mãe fica o Dia das Mães com a minha irmã e Dia dos Pais comigo. Então, eu tenho certeza absoluta que o Jean Faísca de hoje, do Dia das Mães, é uma companhia, desculpa o termo que eu vou utilizar agora, é uma companhia de merda para qualquer pessoa que eu estiver junto. Porque eu não vou conseguir dar um sorriso, eu não vou conseguir ser alegre, eu não vou conseguir falar de qualquer outra coisa. A minha esposa me cobra que quando o Vasco ganha, eu falo, eu brinco, eu converso. Quando o Vasco perde, eu paro de falar e as pessoas que estão à minha volta não têm culpa disso. Só que, infelizmente, eu não queria ser assim, mas eu sou assim. Estou aqui, na frente das câmeras, compartilhando essa fraqueza que, infelizmente, eu tenho. Ah, precisa trabalhar isso? Precisa mudar isso? Talvez, mas aí já estou com 45 anos, eu duvido que em algum momento da minha vida eu vou conseguir dar menos importância para o Vasco do que eu dou. E não é isso que eu estou pedindo para o torcedor do Vasco, dar menos importância. Muito pelo contrário. Eu acho que cada um sabe aquilo que faz bem e aquilo que deve prosseguir e continuar. A única coisa que eu peço é para que todas as pessoas que em algum momento tenham relevância na história do Vasco possam, nesse momento, entender o momento de crise que a gente vive, que o torcedor do Vasco não aguenta mais. Eu, Gian, 45 anos, que aprendi a amar esse clube desde criança e hoje amo fazer o que eu faço aqui na Atenção Vascaínos. Ontem à noite é um termo que eu volto a repetir aqui. Talvez eu nunca repeti um termo tantas vezes num Faísca Tá On. Só que, infelizmente, deu nojo de assistir aquele final. Porque os jogadores do Vasco pareciam que se a equipe do Vitória não fizesse o gol, eles dariam um jeito de fazer esse gol para a equipe do Vitória, porque os últimos 5 minutos o Vitória sempre esteve mais próximo de virar o jogo do que o Vasco de conseguir aí ficar à frente do placar. Encerro esse Faísca Tá On aqui de hoje, desejando um ótimo Dia das Mães para todas as mães vascaínas,
todas vocês que suportam aqui a minha voz, a do Flávio, a do Emerson, a do Sérgio, a do Diego, a do Cerdeira, a do Igor, enfim, de todo mundo que está na frente aqui do canal Atenção Vascaínos, que a gente mais ouve é: meu Deus, eu não aguento mais a tua voz, eu não aguento mais a tua voz. Enfim, que vocês possam ter um ótimo domingo, que a minha mãe possa ter um ótimo domingo, que minha esposa possa ter um ótimo domingo, porque eu, infelizmente, não terei um ótimo domingo, porque eu tenho nojo desse momento que o Vasco se meteu e eu quero que uma nova geração não sofra tanto e possa ver um Vasco glorioso daquele que eu vi. E, infelizmente, o que sobrou hoje é saudosismo e é saudade, nada mais. Eu lembro, se eu não me engano, foi ano passado, Dia das Mães, o Vasco teve uma vitória contra o São Paulo, próximo à equipe do São Paulo, ali que o Vasco foi no jogo do Estrela. Eu não sei se foi o Dia das Mães, mas a gente foi almoçar fora com a família e eu e o Felipe fomos com a camisa do Vasco. Amanhã, no dia de hoje, quem vai sair com a camisa do Vasco para comemorar com o Dia das Mães? Seria tão legal poder fazer esse registro no Dia das Mães com a paixão, que é a camisa do Vasco que a gente ama e a nossa mãe e a nossa esposa. E, infelizmente, as pessoas tiraram isso do vascaíno, até o orgulho e a dignidade de usar a camisa do Vasco. Valeu, galera. Desculpa o desabafo, desculpa quem estava esperando alguma coisa tática, alguma coisa técnica, mas não teve como. Não tem clima para isso. Enquanto o Vasco não modificar as suas ações, quem comanda o Vasco, a gente vai ficar nesse estágio que está por aí. Hoje, a programação gigante por aqui, tanto no Ave Mais como Atenção Vascaínos, esperando logo iniciar essa jornada para ver se o Diniz dá um jeito nessa equipe do Vasco. Abraço, torcedor. Tamo junto. Valeu. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!